Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando de que se queixa o homem. E eu quero ler novamente o Salmo 142, versículo 1 e 2, onde o rei Davi, ele trata muito bem dessa situação. Diz assim: com minha voz clamei ao Senhor, derramei minha queixa perante Ele e expus as minhas angústias. Muitas vezes nós, seres humanos, procuramos em pessoas que elas vêm nos ajudar, mas nem sempre as pessoas podem nos ajudar. Não estou dizendo que tudo você deve levar para Deus, não é isso. Algumas coisas nós podemos resolver, outras pessoas podem nos ajudar. E é claro que aquilo que é impossível, somente Deus pode fazer. Mas Davi, ele coloca muito bem essa situação. Ele estava vivendo em situações complicadas, difíceis na vida, e ele derramou o seu coração, a sua alma perante Deus. Ele falou tudo aquilo que estava angustiando o seu ser. Talvez você precise fazer isso. Você precisa chorar na presença de Deus. Mas pastor, eu sou um homem, eu também sou um homem, e eu aprendi como é bom chorar na presença de Deus. Porque aquele que dobra o joelho, se humilha e ora e busca e clama, o Senhor, Ele atende nossas orações, porque Ele conhece o nosso coração. Talvez você, assim como eu, tenha ouvido muitas vezes alguém falando: o homem não chora, e por causa disso nós muitas vezes ficamos insensíveis, muitas vezes ficamos com o coração duro como uma pedra. Mas depois que tu conhece ao Senhor Jesus, conhece a Deus, tem um encontro com Ele, tudo muda. Nós aprendemos que podemos sim chorar na presença de Deus, colocar todas as nossas angústias, e Deus pode resolver todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas. E mesmo quando Ele não resolver, nós sabemos que nós estaremos sendo aperfeiçoados por Deus. Aquele problema vai nos levar para mais perto de Deus, e no final nós seremos pessoas melhores, pessoas menos egoístas, pessoas menos avarentas, pessoas menos orgulhosas, prepotentes e assim por diante. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um excelente rei, um rei maravilhoso, honrado e valorizado pelos seus súditos. Mas Davi era um homem, e como todo homem, falho. Na esfera familiar, como pai, ele errou, ele pecou, e acabou tendo consequências danosas para ele e para sua geração, para sua família. De que se queixa então o homem? Dos nossos pecados, ou seja, das nossas faltas, dos nossos erros. E tudo isso tem consequências. Qual é a consequência do pecado? Primeiramente, nos separa de Deus. Nós ficamos mais longe de Deus. O pecado produz morte, primeiramente uma morte espiritual, ou seja, nos sentimos mortos, longe, afastados de Deus. Depois, esse pecado, se não for confessado, se não for tratado, pode trazer até a morte eterna, é o que ninguém quer. O pecado faz com que o Espírito Santo seja tirado do homem, o Espírito Santo se afaste. Então nós não podemos permitir que o pecado permaneça, trazendo essas consequências muito negativas. Aqui a palavra diz que nós temos que examinar, esquadrinhar. O que é examinar, esquadrinhar? É proceder a um exame, inspecionar atentamente, minuciosamente, é estudar, meditar a respeito de, é ponderar. Ou seja, você sabe como é que você está enfrentando todas as suas crises, você sabe as causas dos teus problemas, dos teus dilemas, por que você está se queixando, por que você está se lamuriando. Você tem que compreender as causas. E realmente isso exige coragem, ou seja, olhar para dentro de você e verificar onde você tem errado. Não olhar para os outros, não culpar os outros. É muito fácil nós culpar os outros. É muito fácil até, talvez inconscientemente, culpar a Deus, porque Deus está permitindo. Talvez você já tenha falado: mas Deus, por que eu? Deus, por que o Senhor permite que tal coisa aconteça comigo? Querido, Deus é Pai. E a palavra de Deus diz que se o pai, um filho pede um peixe, não vai dar uma cobra. Se o filho pede um pão, não vai dar uma pedra. Deus
Ele dá do seu próprio Espírito, ou seja, dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas como Pai, Ele é um Pai sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós pedimos coisas que vão fazer mal para nós. Pedimos coisas ou queremos muitas vezes ser livre, liberto de uma situação, mas essa situação vai nos fazer crescer e precisamos crescer. Desesperadamente precisamos crescer. Não mais ser como meninos, levados pelo vento, mas como pessoas adultas que meditam, que raciocinam e que buscam em Deus o sábio conselho para cada situação da sua vida. Olha só o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez um dos grandes problemas meu e teu também, que nós nos queixamos, é que nós estamos tentando encobrir os nossos erros. Sabe aquele cesto de roupa suja, botando lá embaixo daquele baú, daquele cesto. Ou seja, nós não temos coragem de confrontar, de enfrentar o problema. O erro é nosso, a falha é nossa, o pecado é nosso. E nós procuramos colocar a culpa nos outros, enquanto a responsabilidade é puramente minha, puramente tua, puramente nossa. A palavra de Deus diz que nós devemos então voltar para o Senhor. Mas o que significa realmente voltar-se para Deus? Esse é o segredo para nós resolver os nossos problemas. Esse é o segredo para nós resolver os nossos dilemas. Mas como então deve ser essa volta? O que eu devo fazer para voltar? Significa que eu não estou tão perto quanto eu penso. Se eu tenho que voltar-se para Deus, significa que eu estou a uma certa distância de Deus. E talvez aí esteja o maior problema de todos, essa distância de Deus. A distância que o próprio pecado, ou seja, os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus vícios, é que me levam para longe de Deus. E Deus diz, volta para mim. Esse é o segredo de você resolver os teus problemas, os teus dilemas. Mas o que significa voltar para o Senhor? A palavra de Deus diz em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, talvez você tenha que voltar-se para mais perto de Deus. Olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento mais profundo e íntimo contigo, íntimo comigo. Mas primeiramente nós precisamos autorizar o Senhor a entrar. E quando nós autorizamos Ele a entrar, temos que autorizar que Ele tenha a gerência, a administração de todas as áreas. Porque a área que nós não damos para Ele realmente administrar, nessa área nós levamos pau. Nessa área nós apanhamos para valer. Nessa área nós muitas vezes corremos o risco até de morte. Dê para o Senhor todas as áreas da tua vida. E você vai ver que Ele sabe administrar melhor que você. Ele sabe administrar melhor que eu mesmo. Olha só o que diz a palavra do Senhor também, em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Que coisa linda. Deus está dizendo assim, ó, meu querido, minha querida, dá-me o teu coração. Ou seja, o coração é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, é a sede da nossa vontade. Filho meu, dá-me o teu coração significa, filho meu, se dê por completo, sem reserva, incondicionalmente. Deixa que eu administre a tua vida, porque eu sou um administrador melhor que você. Então, quando Deus pede o nosso coração, Ele não está pedindo o nosso dinheiro, não está pedindo nossa casa, nosso carro, mas Ele pede todo o nosso ser. Olha só o que diz também em Salmos 51, 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você chora na presença de Deus, quando você se derrama na presença de Deus, quando você entrega tudo na presença de Deus,
é um grande sinal que realmente você está se voltando. Assim como aquele filho pródigo que um dia disse, eu vou voltar para o meu pai, porque eu pequei contra ele, reconheço, estou arrependido, porque os servos do meu pai, ele tem uma situação muito melhor que a minha hoje. Hoje eu quero comer a comida dos porcos, ou seja, essa lavagem. Os servos do meu pai são muito melhor tratados. Eu prefiro ser servo do meu pai do que ficar aqui livre, mas cuidando de porcos. Talvez você precisa voltar para o Senhor, reconhecer os teus erros, ver aonde você errou, ver onde você falhou e dizer para Deus, Deus me ajuda, eu preciso de Ti. Quebranta a tua alma perante o Senhor, chora na presença de Deus, rasga o teu coração e você vai ver que Deus, Ele não despreza aquele que tem um coração quebrantado e contrito, aquele que se arrepende profundamente e verdadeiramente. O que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido e querida, se humilha na presença de Deus. Busca Ele de uma forma desesperadamente. Rasga o teu coração, reconhece os teus erros, as tuas falhas, se converte verdadeiramente ao Senhor. Mas pastor, eu sou membro da igreja há tantos anos. Eu não estou falando em membro de igreja, porque igreja nenhuma salva ninguém, pastor nenhum, padre, não importa, não há alguém aqui na terra que possa salvar ninguém. O único que pode salvar é Jesus. E Jesus veio trazer uma mensagem do reino de Deus. As boas novas do reino de Deus. Para você ser salvo e salvar de você mesmo, só Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero que você pare de reclamar. Pare de se queixar. Entrega tudo ao Senhor. E tu vai ver o quanto o Senhor vai mudar a tua vida. Porque só Ele tem o poder de mudar a tua vida. Eu não conheço as tuas lutas, não sei dos teus problemas, nem sei dos teus dilemas, mas eu sei e conheço o poder desse Deus maravilhoso. Feche teus olhos, quero orar por você. Querido amado Deus, eu coloco agora, Pai, essa pessoa, Senhor, que está orando junto comigo. Ela crê, ela acredita, Senhor, que o Senhor pode mudar a sua existência. Pode fazer o impossível acontecer. Talvez ela tenha se queixado porque os seus filhos estão nas drogas, o seu marido está no álcool. Talvez ela tenha se queixado por causa dos problemas financeiros, por causa dos problemas do relacionamento conjugal. Eu não sei quais são os problemas, mas uma coisa eu sei, que se nós realmente te buscar, orar, nos humilhar, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos sarar, o Senhor pode resolver todo e qualquer problema, porque o Senhor é especialista em agir no impossível. Dá ordem, ó Deus, agora aos teus anjos para abrir portas que têm que ser abertas, fecharem portas que têm que ser fechadas, que o teu sobrenatural venha acontecer sobre a vida dessa pessoa e que ela possa ver o milagre acontecer e te glorificar, te adorar pelo poder do nome de Jesus. Querido, talvez você nunca tenha ido numa igreja evangélica. Eu te convido, vá numa igreja evangélica mais perto da tua casa, busque a Deus e você vai ver o quanto Deus pode mudar a tua vida, o quanto Jesus quer mudar a tua vida. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém.